Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos os estudos, vamos fazer uma prece, né? De abertura. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por iniciado. Também peço a Deus paz para o Brasil, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, paz para todos os países do planeta Terra de prova e expiação. Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes, né, de todos os países, né, respectivamente, né. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um trabalho de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o estudo, né, eu vou fazer dois comunicados. O primeiro comunicado é que as irmãs e os irmãos da rede social do Facebook que se encontrarem com dificuldade de abrir o vídeo, né, ou entra na minha história, ou entra no YouTube, né, ou entra por e-mail, né, eu envio um e-mail, ou se não entra no meu e-mail, que é jailsonconsites@hotmail.com. A outra informação, outro comunicado é sobre o filme Nosso Lar 2. O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema, né? Imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas aos cinemas. Quem não tiver cinema, né, na sua cidade, procure uma cidade mais próxima que tenha cinema. Se não, procure os shoppings. Os shoppings têm cinemas, né? Geralmente tem cinemas. Então procure saber se tem cinema na sua cidade ou se dentro dele tem cinema, né? Então vá ao cinema. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele é de um umbral muito espiritual e de um espírito de uma moça que não aceita sua morte. Então os mensageiros vêm fazer esse resgate, mas até ele fazer esse resgate, ele vai passando por situações, né? O filme Nosso Lar 2, faço mais uma observação, o filme, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então vá ao cinema. Eu estou na terceira temporada desse livro aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. A primeira temporada também foi desse livro. E a segunda foi do livro Ramatiz, Evangelho do Cosmo, né, pelo médium Círio Mais e pelo espírito André Luiz, Pergunta e Resposta. Como é que eu trabalho? Meu trabalho é fazer uma prece inicial, comunicados, leitura, comentário e prece final. Então vamos à leitura, né? Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O esquecimento do passado. E tem 11. Tem em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deveria ser útil. Motivos da resignação, item 12. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem
é a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Suicídio e a loucura. Item 14. A calma e a resignação, ao unidas, a maneira de encarar a vida terrestre e na fé do futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Instruções dos Espíritos. Item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, é que delas é o reino dos céus. Não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. Então, vamos entender aqui, ele fala, o esquecimento do passado. O que acontece? O esquecimento do passado é importante, por quê? Então, imagine uma mãe e uma filha, Uma filha que sabe que sua mãe foi sua inimiga e matou e assassinou essa filha no passado. E se é uma filha ainda que vive na baixa moralidade, ela vai odiar essa mãe. Ou aquela mãe com aquele filho. Existem casos, não de assassinato, mas que, no caso que vê, você dá um exemplo. O pai do Divaldo com a irmã dele, eles se odiavam. Então o Divaldo ele veio descobrir isso depois, porque eles se odiavam, porque eles no passado eles tiveram romance de homem e mulher, e o pai do Divaldo desmanchou esse romance com a moça que foi sua filha, veio agora como sua filha, e ela ficou com raiva dele, guardou aquele ódio dele. Então nessa encarnação eles não se cruzavam, eles traziam esse sentimento, porque eles não estavam muito maduros na questão de evolução, então eles traziam essa divergência entre eles. Então imagine se eles soubessem disso, como seriam, Então o esquecimento do passado é importante. Às vezes Deus, ele deixa dar alguns flashes, que na doutrina espírita é chamado de mediunidade de voltar ao passado de algumas cenas. Ou se não, pelos franceses é chamado déjà vu, Então, o motivo da resignação. Ele fala, quando ele fala bem-aventurados os aflitos são consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação. Essa compensação é quando eu faço arrependimento. Eu não vou mais praticar aquilo, vou praticar o bem. Então, é onde ocorre essa compensação. Sobre o suicídio e a loucura, ele fala que quando o espírito pratica essa resignação, ele se tranquiliza o seu coração e não comete nem a loucura e nem o suicídio. Ele não entra nessa fase de loucura e nem suicídio. Quando o espírito não aceita isso, ele vai e faz essa loucura e suicídio. Agora, essa loucura e o suicídio, às vezes ela tem um outro detalhe que as pessoas não se atentam, que chama mediunidade. Então tem pessoas que vai à loucura e vai ao suicídio por causa da mediunidade. Porque ela tem mediunidade e não sabe que tem mediunidade. Ela não acredita, principalmente em outras escolas religiosas, que o protestante ou católico tem mediunidade e não sabe que tem mediunidade, porque não acredita naquilo. O que acontece? A mediunidade ela tem que ser educada, e a moral da médium, do médium, tem que se elevar moralmente. Quando não faz, e por quê? Porque a mediunidade, quando tem um gênio mediúnico, esse gênero ele vai atrair vibração positiva e negativa.
E quando você educa a sua mediunidade e eleva moralmente, você vai ficar na vibração positiva. E quando você não educa e não se eleva moralmente, você vai ficar na vibração negativa, e aí já viu, né? Aí muitos casos de loucura e morte são por causa disso também. E aí nós temos as instruções do Espírito, né? Quando ele fala dos espíritos bem e mal a sofrer, que aí Jesus fala, ó, quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, que deles é o reino dos céus. Que todos nós temos problemas, um vai ter mais, um vai ter menos, dependendo do bem que cada um faz ou do mal que cada um faz, né? E temos que sempre procurar entender as nossas provas aqui. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, eu passo para a prece de encerramento. Eu agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo foi atingido, de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.